início a um conjunto de palestras da gestão de pós-graduação do Centro de Formação de Professores, na qual eu estou no momento, que tem como finalidade esclarecer para a comunidade acadêmica os diversos tipos de mestrados, de pós-graduação que temos hoje, né? Porque, embora todos nós, ou quase todos, tenhamos sido formados em pós-graduações acadêmicas, né? Hoje em dia você tem as profissionais e ainda tem uma coisa que também é bastante interessante, que é a interdisciplinar. Quase todas nossas foram formações de um cunho acadêmico, com linha de pesquisa, que todo mundo bem sabe como é, que foi dessa que participou. E no decorrer dos tempos agora surgiu essa interdisciplinar, que gerou muito preconceito, muito prejuízo, e agora profissional, que também gera preconceitos e prejuízos. Eu me lembro quando nós estávamos fazendo as bancas para a seleção dos professores aqui, quanto se desqualificava quem vinha de mestrado interdisciplinar. Dizia que não era nada aquilo, e não é bem assim. Hoje a gente já começa a ouvir falar melhor e melhor se ajustar nisso. Na questão dos profissionais, a mesma coisa. Algumas pessoas dizem que é menor. Eu quando estava vindo para cá, estava conversando com colegas ali na porta e dizia, o profissional é de exigência menor. Aí eu sorri, eu digo, vai lá ouvir que você ainda não sabe nada do que é. Vai lá, porque sempre julgam isso, que é uma exigência menor, o que é. Para tal tarefa, eu convidei aqui a professora Tânia, né, porque eu partia do princípio que o santo de casa não faz milagre, e que também eu não sou conhecedor do assunto, eu estou me adaptando a novos tempos, né? Há um ano e meio a gente abriu o mestrado profissional de História da África, a gente vai formar os primeiros mestrandos agora, ainda temos muita dúvida dos produtos, o campo, a educação do campo está formando os primeiros agora também, então o esclarecimento na hora que a gente está pensando num mestrado, sim, que é um objetivo, o professor Clarivaldo, quando me impulsou na gestão, disse, precisamos ter um mestrado em educação. E esse é o nosso maior objetivo. Além de ter outros mestrados, né? Mandamos a proposta do mestrado em filosofia, mestrado profissional também em filosofia. Estamos reabrindo uma especialização interdisciplinar que nós já tínhamos e ela foi desativada há um tempo. Tem o mestrado da educação no campo, a especialização em educação no campo, a especialização em África. Então, a gente está pensando nesse mestrado em educação. Por isso eu chamei a professora Tânia Maria Retkovitsky, é isso? Ela é pós-doutora em informática na educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, doutora em educação pela Universidade Federal da Bahia, mestre em educação nas ciências pela Universidade Regional do Noroeste, estado do Rio Grande do Sul. Então, eu vou falar sobre o mestrado profissional do Brasil, o cenário de hoje e alguns desafios, né? E aí eu já começo dizendo assim, né? Todo mestrado profissional em educação ou todo mestrado profissional em outras áreas, eu trouxe a educação porque é uma definição da carreira, devem ter bases acadêmica e aplicada. Porém, nem todo programa acadêmico exige aplicabilidade. Então, significa que todo mestrado profissional, ele tem a base que é acadêmica e a base que ela é de intervenção e de aplicação. Que aí vem a complexidade do ser humano. Aí vem a complexidade de entendimento e da dificuldade de nós, que viemos da área acadêmica, compreender essa transposição. E aí é que vem o primeiro documento, em 1965, dizendo que a pós-graduação pode ter diferentes modalidades.
como todo mundo foi sendo formado numa perspectiva acadêmica, foi se constituindo no Brasil um imaginário de que o mestrado ou o doutorado ou os programas de pós-graduação tinham que ter só essa modalidade, que é a modalidade acadêmica, com o entendimento de uma pesquisa que ela é truncada, ela é fechada dentro de si mesma, né? E aí o novo coordenador da nossa área de educação, com a nossa representante dos mestrados profissionais do Brasil, vem dizer assim, olha, a autofagia já não dá mais conta. A universidade precisa sair para a comunidade. E os mestrados profissionais nasceram com esse objetivo, de ter essa relação com a comunidade. Então, em 1999, foram os primeiros 4 mestrados profissionais que foram aprovados. Dentre eles, o de administração da UFBA. Né? Ele é um dos primeiros mestrados profissionais do Brasil. Ele é uma das referências. E aí, quando foi em 2003, já tinham 62 opções de mestrado profissional no Brasil. Né? Especialmente, claro, o Sudeste e o Sul. Se vão ver aí. Quando foi em 2007, já o número aumentou para 184 mestrados profissionais. Quando chegou em 2011, só em 2011, no ano de 2011, 338 novos pedidos de mestrado profissional. Então, daqui, esses dois, né, entre 2007 e 2011, o CEDIC de 2009, né, a partir das portarias 7 e 17, é que nós temos um crescimento absurdo pela clareza, e a clareza dessas portarias vem exatamente colaborar com as universidades que precisavam ampliar seus programas de pós-graduação, mas que tinham que ter um documento que tivesse alguns princípios, alguns conceitos, né, alguns preceitos em relação a isso. Bom, agora em 2015 nós temos 574 cursos de mestrado profissional, sendo 290 no Sudeste. Então, a gente tem 116 no Sul, e aí 168 são distribuídos pelo Nordeste, Centro-Oeste e Norte. O Norte tem 5 mestrados profissionais. Significa que há uma demanda muito grande, né? A dificuldade do Norte é pior que a do Nordeste, porque as pessoas não querem morar para o Norte. Né? Então faz concurso, acaba migrando, fica um tempo, vai embora, né? Então nós temos uma média no Nordeste de 80, parece que 87, eu não coloquei o número porque eu não sabia exatamente, mas são 87 no Nordeste. É muito pouco. Só o estado da Bahia já poderia ter 80 e poucos, né? Bom, uma das coisas bacanas é que dos mestrados profissionais, nós temos na região Nordeste mestrado profissional em educação. No Sudeste são 15 em educação e no Nordeste são 10. Nós somos a segunda região que tem o maior número de mestrados profissionais em educação. Então, esse crescimento que nós tivemos na região Nordeste, de 10 mestrados profissionais em educação, 5 concentram-se na Bahia. É uma dinâmica que a gente foi trabalhando entre as universidades, se ajudando, né? Eu estou falando em educação. Se a gente somar os mestrados profissionais de outras áreas, a gente chega muito que bem aqui no estado, nos 50 mestrados. E ainda é muito pouco o tamanho da região. Bem, aqui são as áreas que se destacam nos mestrados profissionais agora em 2015. Né? Na área interdisciplinar são 80 opções. Né? Na área de ensino, que aí vem o ensino de história, os profs, né? Muitos profs, e aí a gente teve uma crítica muito grande da área da educação em relação à criação do mestrado profissional em educação, pela condução de alguns mestrados profissionais na área de ensino. Né? Então a gente tem trabalhos muito sérios de algumas universidades com esses profs, mas tem algumas universidades que trabalham muito mal. Muito mal.
Eu tive um aluno, que agora no mestrado profissional em educação, que ele era da matemática. E ele entrou no Prof. Mate. Aí ele disse, olha professora, a gente tinha um corpo de docentes que ele era virtual, efetivamente era só para efeitos do MEC e da CAPES. Mas quem dava aula para a gente era a gente mesmo. Então, assim, você é de álgebra, então você vai trabalhar tudo que se refere à álgebra. Porque o professor não se disponibilizava e não tinha trabalho com os alunos. Então, essa falta de rigorosidade acadêmica e científica em alguns profs é que trouxe um grande desconforto para a comunidade acadêmica de maneira geral em todos os cursos. Aí é que começam a ser, a partir de 2007 para 2011, nesse período, a grande desqualificação do professor Manuel. E aí a gente consegue ter uma explicação do que é que os mestrados profissionais eles começaram a ser questionados pelos grandes pesquisadores dentro da área da CAPES e tal, né? E aí foi a partir desse momento que nós começamos a nos organizar com o Fórum Nacional dos Mestrados Profissionais, para discutir o que cada área entende como produto final, o que cada área entende como produção intelectual, o que cada área entende como produção técnica, como é que cada área conduz a orientação e como é que é feito esse produto final, né? Então, assim, já foram, todo ano tem os encontros, pelo menos 3 vezes por ano, eu participo de todos que eu posso, tem grandes sujeitos que trabalham nessa dinâmica, e aí, a partir desse momento, cada área foi fazendo o seu documento, né, que a gente chama de documento de área. E aí cada área foi definindo como é que é o APCN, como é que é a proposta, qual a qualificação dos professores, o tipo de trabalho, o formato final, como é que se conduz a orientação, o que é produção técnica de cada área. Então, essas coisas a gente foi trabalhando. É um trabalho que não acaba mais, né? Mas tem que ser assim. E observe que nós, em educação, nós estamos em 4º lugar. 36 cursos já no Brasil. Né? De 2009 para cá, nós já temos 36 cursos. O primeiro, em educação, foi em 2009, em Juiz de Fora, foi aprovado em Juiz de Fora. O segundo é o nosso, o GESTEC, que eu estou coordenando agora, que eu sou coordenadora agora, que é Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação. É um mestrado grande, como eu disse para vocês. Nós temos uma média, professor Manuel, de procura de 600 a 850 alunos por processo seletivo. Porque vem de todas as áreas. Todas as áreas. A gente tem gente de todos os lugares do estado e a gente tem pessoas que vêm de Sergipe, tem pessoas que vão de Barreiras, dos institutos federais, enfim, né? E nós começamos com 50 vagas, esse ano nós oferecemos 80 vagas. Dessas 80 vagas nós temos 30 vagas que é para a UNEB, 30 vagas para a educação básica, as outras vagas são distribuídas entre os parceiros, que é o Instituto Federal Bahia, Instituto Federal Baiano e demanda social. Se não preenche 30 vagas da educação básica, a gente joga para a demanda social. Se não preenche 30 vagas da UNEB, a gente também joga para a demanda social. Então, assim, a gente não é assim, olha, se a gente tem por exemplo, 30 vagas para a educação básica, mesmo que o projeto não seja bom, não. O candidato tem que ter uma proposta de intervenção e que demonstre, no mínimo, o domínio daquela temática para passar no processo. E aí a gente tem uma média de 300 a 350 alunos todo semestre com um aluno especial. Então, a gente tem de médico, alunos tecnológicos de RH, por exemplo. Porque qualquer tecnológico é graduação. Se é graduação, pode fazer mestrado, independente se for acadêmico ou profissional. Né? Então, assim, a gente tem uma procura interdisciplinar mesmo. Né? Bem, aqui, geralmente as pessoas dizem, qual é a diferença entre o mestrado acadêmico e o mestrado profissional? Mestrado profissional é a designação do mestrado que enfatiza estudos e técnicas diretamente voltados a um desempenho de alto nível de qualificação profissional. Então, quando a gente fala de qualificação profissional, e é na área da educação, a gente diz de um alto nível de qualificação profissional dos profissionais
da educação, dos profissionais da filosofia, dos profissionais das engenharias, né? A gente não enfoca na questão profissionalizante. Eu já vou falar porque a gente não gosta de profissionalizante. Esta ênfase é a única diferença em relação ao acadêmico. Isso no meu entendimento. Confere, pois, idênticos graus e prerrogativas, inclusive para o exercício da docência, porque o mestrado profissional não tem tirocínio. E as pessoas acham que fazer 6 meses de tirocínio é o suficiente para trabalhar com os alunos. Não. Se ele tiver uma pesquisa aplicada, ele vai trabalhar com gente, ele vai trabalhar com aluno, ele vai trabalhar com a comunidade, ele vai trabalhar com a ONG, vai trabalhar com pessoas. Ele precisa ser bom e ter uma relação de proximidade, saber como mediar com aquele grupo. Tem profissionais que ele está trabalhando, né? Porque às vezes você não quer ser professor, mas quando você trabalha no grupo lá de engenheiros discutindo biodiesel, você diz, poxa, mas, né? Olha, eu não gostei do negócio, né? Não consegui mobilizar aquele grupo e tal, né? Não é melhor? Visitando os lugares, a gente acaba identificando. E como todo programa de pós-graduação estricto sensu tem a validade nacional do diploma, condicionada ao reconhecimento prévio do curso, segundo a portaria 79 de 2002, que é a portaria que legitima o reconhecimento, né, a partir do momento que você manda a PCN, a PCN é o preenchimento da proposta, você manda o PCN, ele é recomendado, você já tem o direito ao seu diploma, porque ele é reconhecido como um curso novo, né? Então essa é a única aqui. Por que a criação do mestrado profissional no Brasil? O mestrado profissional responde a uma necessidade socialmente definida de capacitação de natureza diferente da propiciada pelo mestrado acadêmico. Não se contrapõe à acadêmica. Então, qual é a diferença do mestrado profissional e acadêmico? Não existe diferença, existem singularidades. Por que a desqualificação da nomenclatura? Aí é que vem. Por que a gente entende o mestrado profissional? E aí eu trouxe uma revista, deixei com o professor Manuel. O professor é uma revista de Viçosa, que eu e o professor Lucídio Bianchetti organizamos. E nessa revista tem um texto que nós escrevemos. Eu, Nádia, um dos meninos que estava pesquisando no mestrado sobre o que era profissionalizante, né? E aí, nesse texto, a gente discute a diferença do que seja profissionalizante e profissional. A nomenclatura profissionalizante vem das antigas escolas de artífices, criadas em 1830. E aí ficou, né, na nossa cabeça a construção de que, quando se refere a profissional, ou a profissionalizante especialmente, porque os mestrados profissionais, eles são chamados profissionais agora, mas eles eram mestrados profissionalizantes, né? Então, se os mestrados profissionalizantes estavam atrelados às antigas escolas, que não eram nem escolas consideradas escolas formais. Então, era a escola para o filho dos ricos, o filho dos fazendeiros, o filho das pessoas que tinham dinheiro, a escola formal, né? Que aí tinha o primeiro ginásio, e aí o segundo grau, e etc. e tal. E para o filho dos trabalhadores era ensinar carpintaria, marcenaria, cozinhar, ser ferreiro, né? Ser ferreiro, ser moleiro. Então tinha várias profissões que aí botavam, olha, Tânia, como filha da agricultora, ela vai aprender como é que planta alface e outras coisas. Então, para ela não fica, ou vai bordar, vai costurar, né? As costureiras, as meninas iam cozinhar, iam costurar, né? Então, as antigas escolas eram chamadas cursos profissionalizantes. E aí ficou no imaginário e na história da educação do Brasil como se fosse uma coisa de segunda linha, né? Uma coisa desqualificante. E aí, quando nasceu os mestrados profissionais, é que veio toda essa questão de discutir o porquê da desqualificação. E aí foi onde a gente fez várias reuniões com os mestrados profissionais de maneira geral, os mestrados em ensino, né, os profs, e o mestrado em educação é que puxou a discussão
sobre o que significa profissionalizante, né, que remete a uma história, né, de uma desqualificação dessa mão de obra barata, de segunda, né, de massa de manobra, e um mestrado acadêmico científico para as pessoas que eram conduzidas à sua formação mais polida, né? Então, essas coisas a gente foi, né? E aí a gente trouxe o que é profissional, né? Se não é profissionalizante, o que é profissional? É esse sujeito, né, que está na frente de uma área, por exemplo, engenharia da educação, que faz a diferença aqui na ACAPES, na página da ACAPES, que vem trazendo 3 diferenças, chama de diferenças mesmo, em relação ao mestrado acadêmico. O primeiro é que tem o APCN e a ficha própria de avaliação dos mestrados profissionais. Né? O segundo, o corpo docente é qualificado. E uma das coisas que o pessoal questionou muito é que os mestrados profissionais não exigem, em algumas áreas, que seja doutor. Mas aí a culpa é da área. Então, por exemplo, a educação, nós temos um documento que define que todo professor que vai trabalhar com mestrado profissional em educação, ele deve ser doutor em diferentes áreas, mas ele tem que ser doutor. Né? E aí, eles começaram a explicar também por quê. Por exemplo, um mestrado profissional em contabilidade. Só tem 2 doutorados em contabilidade no Brasil inteiro. Mas tem mestres ou profissionais de alto padrão, né? Conhece tudo de contabilidade. Para perder a oportunidade do sujeito, mesmo assim a gente questionou, peraí, você está falando de pós-graduação, né? Essa abertura na legislação, essa abertura na portaria, ela dá interpretação dúbia para qualquer um que vai entender, qualquer um que vai ler, né? E aí, por exemplo, o mestrado profissional em educação é só para doutores. Os mestrados profs são só doutores. Então tem vários mestrados que já definiram que seu quadro docente é doutor. E aí o desafio é o trabalho de conclusão de curso, que não é só dissertação. É tudo, e em últimos casos, é dissertação, que é o desafio. 2 pontos básicos que é definido nessas portarias, que é responda à necessidade, e o segundo é que vem expressar a associação entre a teoria e a prática. Então, acho que assim, a necessidade da teoria e da prática, ela é fundamental para os mestrados profissionais. Aqui, as pessoas, primeira coisa que pedem, o título. Como é que é o título? Como é que vem a nomenclatura nesse título? Vem como mestrado profissional em educação? Então, era a grande preocupação. Vem como mestrado profissional, e aí, como é que vai ficar a nomenclatura? O nosso programa é Mestre em Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação. Até porque qualquer mestrado profissional, ele faz parte dos cursos de pós-graduação. Então, o mestrado profissional que eu coordeno é Programa de Pós-Graduação, Gestão e Tecnologias Aplicadas à Educação, na modalidade profissional. A modalidade não deve aparecer na certificação do título. Então, assim, a portaria define o mestrado profissional como modalidade de formação pós-graduada. O título de mestre de título nos cursos de mestrado profissional, recomendados e avaliados pela CAPES e credenciados pelo Conselho Nacional de Educação, tem validade nacional e concede ao seu detentor os mesmos direitos concedidos aos portadores de titulação nos cursos de mestrado acadêmico. Não tem diferença. Por isso que as pessoas, quando fazem o processo seletivo de professores e que querem desqualificar o mestrado profissional, é porque a gente não conhece. A gente não conhece a legislação do mestrado profissional, né? E às vezes tem muitas pessoas que fazem essa mestrado, doutorado, mas também não conhecem a legislação do seu curso, né? É pelo dia a dia, pelo processo de formação, que você vai construindo determinados sensos comuns, né? E que vai achando que o seu mestrado, que foi acadêmico, ele é melhor, né?
Então, essa é uma das coisas muito importantes que eu acho que vem responder a grande maioria das pessoas. Aí os objetivos do mestrado profissional, que aparece na portaria 17, né? Capacitados profissionais para o exercício da prática profissional avançada, a questão do conhecimento para a sociedade nacional, né? Promover a articulação integrada da formação profissional com entidades demandantes, que podem ser a escola, as ONGs, os terreiros, os espaços não formais, os hospitais e as presas, enfim, né? Tem tantos espaços. E vem contribuir para agregar a competitividade e produtividade das empresas e das organizações públicas e privadas. Isso é uma das coisas que as pessoas dizem, mas a competitividade, não, depende do ponto de vista que você vê a competitividade, né? Que você encara que seja competitivo. Que aí, né, a interpretação da UNEB era de que nós estávamos competindo e disputando os mesmos alunos do mestrado acadêmico. E não são os mesmos alunos. De 700 pessoas que se inscrevem no mestrado profissional, você encontra 2 ou 3 que se inscreveram também no mestrado acadêmico. São perfis diferentes. Tem pessoas que não têm perfil para fazer o mestrado profissional, né, que é realmente escrever alguma coisa bem específica, quer pesquisar, fazer uma pesquisa bibliográfica, quer realmente ficar, né, enfim. E aí é respeitado. Então, esse é o perfil que vai para o mestrado acadêmico. Aqui, acho que um dos desafios, eu coloquei aqui alguns dos desafios, superar as nossas formações acadêmicas eurocêntricas de que somente os mestrados acadêmicos possibilitam ser pesquisador e pesquisar com rigorosidade. Acho que o maior desafio que a gente tem, né, da gente se entender como pessoas que passam pelo processo de formação acadêmica. O segundo é compreender as singularidades dos mestrados profissionais e do mestrado acadêmico. Também não podemos dizer que o mestrado acadêmico ele é melhor, o mestrado profissional é melhor que o acadêmico. Ele tem as suas singularidades. E o desafio do professor pesquisador, doutor especialmente, é trabalhar com pesquisa aplicada. Porque a gente tem, eu não consigo toda semana, mas quinzenalmente vou para as escolas. Vou para o Instituto Federal Bahia de Valença, vou para a escola, converso com o diretor, vou diretamente conversar com as coordenadoras das coordenadorias regionais, vou conversar com a secretária de Educação, vou conversar com o pró-reitor de pesquisa do FIBAIAN, o que está fazendo, estou acompanhando seus alunos, como é que está sendo, quer dizer, é toda essa dinâmica que você vai fazendo para saber se exatamente esse trabalho vai ser utilizado por essa instituição, né, por esse órgão. A consolidação dos mestrados profissionais com programas de pós-graduação estricto sensu, né? Esse é um desafio também, né, de não ser considerado um programa, um curso, mas sim de ser um programa estricto sensu. Criar alternativas práticas de superação de problemas e de proposições de alternativas práticas. Eu acho que isso é uma das coisas também que a gente tem uma dificuldade muito grande. O aluno, às vezes, vai para a escola, trabalha 1 ano e meio, e ele só pega o início da discussão e o resultado final do trabalho dele. E o processo, ele não sabe descrever, porque a gente não sabe como orientar, como é que ele pode descrever. Então, assim, é muito mais fácil você pegar os dados e fazer uma análise do resultado depois de trabalhar 1 ano junto com aquelas crianças, do que você contar como é que foi o processo até chegar nos resultados. A gente simplesmente acha que é importante a discussão e o produto final. O análise, os resultados finais. Mas o processo, a gente tem dificuldade. Uma outra coisa, que aí é a CAPES, que vem realmente pegando no pé mesmo, que diz, olha, os mestrados e doutorados acadêmicos, desde 1965 até agora, não têm provocado os impactos sociais o suficiente para se mostrarem como programas de formação e de construção de conhecimentos e de formação de ideias, né? E não deixam legados. E aí foi o professor Romualdo que foi fazer a fala para a gente, a Carlos, como ele disse. Todos os mestrados acadêmicos e doutorados na área de educação geralmente vão para a escola, pegam as coisas
mas não dão uma devolução. E a ideia do mestrado profissional é ir para a escola, fazer junto com a comunidade escolar, ou junto com a comunidade, outras, né? E deixar esse legado para que a escola, os professores, os diretores, as pessoas responsáveis pela uma ONG, pelo hospital, elas deem continuidade. Então a ideia é que esse legado, né, provoque um tipo de autonomia na escola para continuidade. E a gente tem verificado que alguns dos trabalhos que a gente faz, eles conseguem chegar a isso. E aí a gente tem uma discussão, que já está mais amarradinha, e até está disponível já no site, que a gente está fazendo ponto, sobre o que seja pesquisas de engajamento. Né? E aí a gente traz Gatti e André, e nós fizemos um esforço com os alunos do mestrado, porque eu trabalho as disciplinas que se chamam pesquisa aplicada no 2 e 3. Cada turma que entra, eu pego a pesquisa aplicada 1 e 2. Quando chega na terceira, já é outro professor que acompanha. Então, a gente vai discutindo, né, com os meninos o que significa intervenção, o que significa pesquisa aplicada na nossa área, o que significa pesquisa aplicada, porque eu trabalho com design, trabalho com informática, trabalho com professor, com cartógrafo. E aí a gente diz, a intervenção traz o diálogo para e sobre tratar dos problemas. A mobilização dos sujeitos sociais, a construção e criação de proposições e a ação criativa e inovadora ao contexto pesquisado. A gente destacou mobilização, porque geralmente a universidade vai para a escola e depois ela não volta. Então, quando a gente fala da mobilização, a gente está falando de uma parceria, efetivamente. Ações e inovações das práticas, que é a pesquisa aplicada, saber fazer crítico e reflexivo científico, legados dos mestrados profissionais nos espaços públicos e privados e assumir o papel da universidade no campo profissional da sociedade, no campo do profissional das diferentes áreas na nossa sociedade. Eu acho que aí está o nosso grande compromisso com os mestrados profissionais. Aqui tem alguns textos, eu coloquei aqui 3 textinhos. Se o Manuel quiser, eu posso deixar gravadinho aí, que são os textos que a gente fez para discutir o que é mestrado profissional, quais as singularidades e como é que são as práticas pedagógicas inovadoras dentro de grupos de pesquisa do mestrado profissional, que eu acho que vem a matéria disso. Bem, é tudo isso, mais um monte de coisa que dava para falar.